Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast da Associação Comercial ACECast. E aqui a gente sempre traz pessoas que têm conhecimentos diferenciados, pessoas inteligentes, para que a gente possa levar para o nosso público conteúdos relevantes. O tema de hoje que a gente vai trazer para os nossos assinantes, para as pessoas que nos assistem, que estão nas redes sociais, é como criar conexões autênticas e significativas no mundo digital. E para falar disso, a gente traz dois especialistas, psicólogos, né? Beto Parro. Obrigado pela presença, Beto. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Legal, muito bom. E o Rafa. Aqui também, obrigado. É isso aí. Que são uma dupla, mas não é uma dupla sertaneja. É uma dupla... Ainda não. Ainda não. Não temos esse talento. Mas é uma dupla de mentalistas, uma dupla de psicólogos. Exatamente. Que inclusive são conhecidos justamente com esse título, Os Mentalistas. Isso aí. Né? Vi também que vocês estão com uma peça, um espetáculo, né? Inconscientemente, que vai aí até o final de junho, no Teatro UOL. Bacana. Depois vocês podem falar um pouquinho, por favor. Claro. E a gente vai aqui... Eu fiz um roteiro, mas eu tô imaginando, pelo que me falaram, que talvez o meu roteiro não vou conseguir chegar. Não vou conseguir dar continuidade. Mas eu queria, para começar, entender de vocês o que é o mentalismo. É mágica, é mistério. Me explica o que é mentalismo. Para quem não conhece, por favor, explica pra gente. Obrigado, cara. Começa aí, manda pô. Mentalismo, acho que você já fez uma boa introdução. Ele é um braço da mágica, como se fosse um primo da mágica. Então, usa os mesmos princípios que o ilusionismo tradicional usa. Então, imagina uma pessoa faz uma moeda sumir, reaparecer em outro lugar, ou serra uma pessoa ao meio e a pessoa depois magicamente volta a funcionar normal, apesar de ter sido serrada. O mentalismo faz uso desses princípios para simular leitura de pensamento e controle de comportamento das pessoas. Então, quando a gente se forma na arte mágica, porque o Beto e eu somos mágicos de formação também, além de psicólogos, você aprende, você acaba encaminhando para um dos ramos da mágica. Você pode ir para cartomagia, você pode ir para grandes ilusões, escapismo. O Beto e eu fomos para o mentalismo. E aí, isso foi conveniente, foi interessante, porque como nós dois tínhamos a formação de psicólogos também, a gente começou a misturar os textos de psicologia, os temas de psicologia, com essas simulações, com essas ilusões mentais que a gente faz com as pessoas. Legal. E vocês perceberam que essa situação vocês poderiam levar para as empresas. E é isso muito do que vocês estão fazendo hoje? Sim, isso foi acontecendo muito, assim, naturalmente, porque eu e o Rafa, quando a gente se formou na faculdade, em 2007, 2008, a gente seguiu carreiras muito diferentes dentro da psicologia. Então, o Rafa foi trabalhar com educação, foi professor durante 10 anos, né, focado em educação infantil. E eu fui trabalhar com recursos humanos. Então, me formei, fui lá em São Paulo, né? Fui trabalhar no Grupo Ultra, depois trabalhei na Volkswagen, depois fui para 2 consultorias americanas, sempre focado em trabalhar temas de cultura, né? Comportamento, desenvolvimento de pessoas. E aí, um dia, a gente tirou do papel esse projeto, que era um sonho nosso, que era falar sobre psicologia de um jeito que fosse divertido, que as pessoas se encantassem com a psicologia, assim como a gente é apaixonado por isso, né? Por esse tema. E aí surgiu o primeiro piloto nosso no teatro, que chamava Mistérios da Mente. Isso foi em 2016. E aí foi uma iniciativa, assim, totalmente por puro hobby, realização pessoal. A gente não era nem ator, nem diretor de teatro, nem cenógrafo, né? E a gente montou tudo da nossa cabeça, montamos um roteiro, nós fizemos. E quando a gente estreou, foi uma surpresa, porque logo na estreia foi um colunista da Folha. E ele assistiu ao nosso espetáculo no primeiro dia e ele já escreveu na semana seguinte na Ilustrada, elogiando, falando super bem e tudo mais. E aí nisso a gente lotou todas as outras 6 sessões que a gente tinha e a gente falou, nossa, então as pessoas acho que se interessaram por isso, né? Acho que o pessoal quer saber sobre comportamento humano. A gente não tinha expectativa nenhuma, né, Beto? A ideia era convidar as pessoas que a gente gostava, conhecia, para tentar fazer uma coisa diferente. Sim. Mas como o Beto disse, era pura realização pessoal. E aí, quando a gente começou a ter o público mais frequente e tal, uma das coisas que começou a acontecer, que junta com a sua pergunta, as pessoas terminavam a peça que falava sobre como as pessoas fazem escolhas, quais são as coisas que influenciam as nossas decisões no dia a dia. Muita gente chegava e falava, eu preciso falar desse tema na minha empresa.
porque isso tem tudo a ver com o período que a gente está passando agora, a gente está passando por um momento de mudanças, ou eu quero falar sobre uma convenção de venda, sobre persuasão, influência e tal. E a gente falou, será que esse é um caminho possível? O Beto ainda estava em consultoria, trabalhando com as empresas, eu ainda na escola. E quando a gente começou a topar esses convites, falar dentro das empresas sobre esses assuntos de psicologia dessa forma, com entretenimento, misturando essas ilusões que a gente faz, a gente começou a entender que isso era um nicho, isso era um caminho possível pra gente. Então, como o Beto disse, organicamente, a gente começou a largar as nossas profissões originais e oficiais. Os planos As, né? E o plano A, B, e o plano B virou plano A, é isso aí. Você falou de uma questão de mudança, né? Me veio aqui o seguinte insight. A gente passou por um período de pandemia que obrigatoriamente as pessoas precisavam mudar da água para o vinho, literalmente. Muitas das situações. Algo que era para ser feito em 2, 3 anos, precisou ser feito a toque de caixa. A associação comercial mesmo fez. Um exemplo. Nós tínhamos os treinamentos, os cursos que eram presencial. Do dia para a noite teve que mudar para o online. Então, como que vocês, com a inteligência que vocês têm, vocês fazem essas mudanças? A gente pode dizer que você abre a caixa, né? Sabe? Sai como é que fala mesmo? Fora da caixa, tira a pessoa daquela caixa que ela tá vivendo. Sim. Como que é isso? Então, essa é uma ótima pergunta, porque é o que a gente mais recebe, né? Normalmente o briefing que vem dos nossos clientes varia dentro de vários temas, como o Rafa trouxe, mas falar sobre mudança é um dos principais. E aí que vem a mistura dos dois campos, né? Do mentalismo com a psicologia. Porque a gente, então, vai se basear no que diz a psicologia para construir as experiências, né? Dentro da palestra e das interações que vão ajudar a fazer aquilo, né? Entrar na cabeça das pessoas. E dentro da psicologia, a gente gosta muito de um conceito que chama flexibilidade psicológica, que é muito importante e muito útil em processos de mudança. Que, basicamente, ele fala o seguinte, que, primeiro, se você conhece os seus instrumentos psicológicos, você tem mais chance de dominar a sua própria mente. Então, por exemplo, um piloto, quanto mais ele domina, né, os equipamentos e os aparelhos, quanto mais ele conhece daquele ferramental, mais ele consegue, né, usar aquilo com maestria. E a gente também é muito parecido. Quanto mais a gente entende, mas como funcionam meus pensamentos? Mas de onde veio esse pensamento? Eu vi alguma coisa aqui que me despertou essa sensação. Que sensação é essa que eu estou sentindo? Por quê? Né, quanto mais você conhece o seu próprio mecanismo, mais você entende como você está lidando com as situações. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, para a gente explorar isso, a gente faz alguns exercícios. Então, por exemplo, quando a gente fala de flexibilidade psicológica, a gente dá um exemplo nosso, que a gente nunca conseguiu montar um cubo mágico, né? Isso é uma história real. A gente chegou aos 40 anos de idade, a gente tem 40 anos, e a gente tinha várias coisas que, sabe aquela coisa que você nunca conseguiu fazer? Eu queria tocar piano, eu queria falar alemão. Eu nunca consegui fazer uma cesta de 3, sei lá. Fazer uma cesta de 3. E a gente vai, assim, crescendo e a gente vai deixando pra lá, né? Eu não sei cozinhar. Mas agora também, deixa pra lá, né? E a gente fala, não, quanto mais você se arriscar, experimentar coisas novas, mais você vai ensinar o seu cérebro, a sua mente, que é ok você enfrentar novidade, você enfrentar incerteza, você enfrentar situações inesperadas, né? E aí a gente faz essa brincadeira com o cubo mágico e a gente chama uma pessoa da plateia que nunca conseguiu também. Ela fala, não, eu nunca consegui, nunca vou conseguir. E a gente faz ela montar um cubo mágico sem ela ver o que ela tá fazendo. Com as mãos para trás, ela mistura, depois ela monta com as mãos para trás. E aí aquele insight é uma coisa que a gente chama da relação simbólica, que é assim, a gente não quer que ela saia montando o cubo mágico, não é esse o objetivo. O objetivo é ela associar que em uma situação de incerteza, de incontrolabilidade, etc., ela tem a capacidade de entender o que está acontecendo com ela e lidar com aquilo de uma forma diferente, né? Então, nas metáforas, a gente vai caminhando e explorando. Você falando, me veio a seguinte frase aqui, né? É uma frase, mas também é uma pergunta, né? O impossível é questão de opinião. Como diria o filósofo Charlie Brown Jr. Exatamente. O impossível é questão de opinião. Vocês, de alguma forma, conseguem mudar a mentalidade da pessoa, do grupo, da empresa, da equipe, de modo a fazer diferente? Esse é o intuito do trabalho de vocês. E eu quero também já dizer para que vocês fiquem bastante confortáveis. Eu tô curioso, muito curioso aqui, para saber as dinâmicas que vocês fazem. Legal. E se no momento vocês quiserem, enfim, Claro, fique à vontade. Claro. Eu acho assim, pra gente, o importante é, independente se uma coisa é impossível ou não, a tentativa, o material que você descobre ao tentar percorrer o caminho,
essa é a verdadeira importância. Acho que falando como psicólogos, tá? O Beto falou que um piloto que conhece o maquinário, ele vai mais longe ou ele vai mais rápido, se é um piloto de corrida, sei lá. E o que eu acho, a gente foca muito nos nossos obstáculos externos. Então, eu quero prever o comportamento da empresa, se vai subir, se vai descer, ou quero prever o comportamento de uma equipe. O que a gente, como psicólogo, vai focar, e a gente traz isso nas nossas dinâmicas, é assim, olha, você pode querer conhecer cada personagem da sua equipe ou cada máquina da sua fábrica, mas tem algo que é possível conhecer um pouco mais sempre, que é a gente mesmo. É esse maquinário, é essa função. Porque a pessoa que tá sempre olhando pro outro e fala assim, eu não consegui fazer isso porque fulano de tal me atrapalhou. Porque eu não me dou bem com tal pessoa. Ou meu chefe, né? Ou o trânsito tava muito, muito carregado, hoje eu cheguei atrasado. Essa pessoa, pode ser que, inclusive, tudo isso seja verdade, tá? Mas ela pode dar um passo para além, se conhecer um pouco mais, se ela parar para pensar assim, nossa, mas por que eu não me relaciono bem com esse tipo de pessoa? Ou por que então eu não me precavi, sabendo que o trânsito ia estar ruim, para sair um pouco mais cedo? Então, fazer a autorreflexão, olhar para dentro é um jeito, assim, metafórico de falar, mas olhar para si, conhecer as variáveis que te controlam, é te dar um pouco mais de instrumentos para lidar com as adversidades. Então tem coisas que realmente vão ser impossíveis, né? Eu tenho 1,69, tenho falado isso com frequência nos podcasts, acho que estou precisando Você acha você de terapia. Eu vou tocar até com medo. Eu depois... tenho 1,64. Mas ó, aí está junto. Tamo junto. Mas acho que a ideia é, se eu tenho 1,69, muito dificilmente eu vou ser atleta da seleção olímpica de basquete, sabe? E tem gente que pode pensar, não fala que é impossível. É possível, sim. Se você for um monstro na quadra, talvez um dia você seja. Mas o interessante eu dei o exemplo antes, né, de fazer a cesta de 3. Isso não me impede de descer, ir para uma quadra, brincar com a bola e não ter como objetivo ser o pivô da seleção olímpica brasileira de basquete, ou jogar na NBA. Mas se o meu valor eu quero me descobrir um pouco mais, eu quero descobrir o que é que me limita, isso por si só me faz caminhar mais, a minha jornada fica melhor. Então, algumas coisas são impossíveis sim, não é só uma questão de opinião, mas o buscar faz você descobrir coisas que você achou que seriam impossíveis e não eram. Acho que esse é o jeito mais legal de colocar. A gente não é do time dos discursos do é só você querer, basta querer, né? A gente não gosta desse tipo de posicionamento, a gente acredita muito que assim, se você não quiser, você provavelmente não vai conseguir, né? A negativa é verdadeira, mas não basta querer para você conseguir, e o impossível, ele é um dado objetivo do mundo, né? Então, é impossível morder o próprio cotovelo, né? A não ser que alguma coisa aconteça. E isso tá tudo bem, não é um problema. Não é um problema a gente falar, é impossível. O problema é você se limitar e você não se expor e não tentar, não experimentar, não ir atrás daquilo que é valoroso para você. Então, a gente sempre fala nas nossas palestras, quando vem alguma coisa mais motivacional, assim, a gente fala, o mundo, ele tá cheio de desafios, tem muitos desafios, né, em tudo que a gente faz, mas boa parte deles estão dentro da nossa cabeça. Então, como é que eu compreendo esses desafios e vejo o que é possível eu flexibilizar na minha relação com a minha mente para eu poder expandir, para eu poder ir mais? Vou conseguir ser o pivô da seleção olímpica? Talvez não, possivelmente não, a probabilidade maior é que não, mas isso não me impede, como disse o Rafa, de viver coisas que são valorosas para mim, né? O que você falou, Beto, conecta muito com a questão do nosso público, né? Nosso público são pequenas, médias empresas, grandes empresas também, mas a maioria pequenas e médias. E eu percebo, e eu acho que essa é uma frase bastante falada no mundo empresarial, que é insano, é insanidade você fazer as mesmas coisas esperar resultados diferentes, né? Total. E aí eu percebo que as pessoas muitas vezes, em cima do que você também falou, Rafa, as pessoas criam algumas histórias dentro da cabeça e essas histórias de alguma forma são limitantes para que ele cresça. Então, de que forma vocês trabalham isso, se vocês trabalham isso, para que a pessoa mude a mentalidade dela e vá para um outro caminho? A nossa ideia é plantar uma semente. Então, a gente parte do pressuposto, como o Beto falou, que em uma palestra de 1 hora, olha, eu tô para conhecer alguém que em uma palestra de 1 hora mudou a vida, assim. Acho que a gente tem às vezes exemplos de um filme que mudou minha vida, uma obra de arte, um livro. Ou seja, você tem que investir ali um tempo e depois ficar com aquela ideia matutando, né, ruminando, mastigando aquelas ideias para poder fazer mudanças significativas na sua vida.
o que Beto e eu, a gente se pretende fazer, de uma forma sendo totalmente transparente, é plantar uma semente para propor autorreflexão. Qual é a forma que a psicologia baseada em evidências diz pra gente que é a melhor forma de se auto-observar? Então, quais são as técnicas que na psicologia hoje em dia se usa em terapia, por exemplo, né? E que fazem com que as pessoas comecem o caminho de alteração para chegar num futuro diferente lá na frente. Mas não é, as pessoas hoje em dia não é que falta informação para as pessoas. Ah, você quer viver uma vida saudável? Ó, alimentação, dormir bem, ter relações significativas com as pessoas que te cercam, ter uma boa relação com o seu meio. Isso tudo as pessoas sabem. Como você implementa isso? Tem muitas formas de se implementar. O Beto e eu, a gente sugere começar com introspecção. Olha pra dentro. Reconheça as histórias que você conta na sua própria cabeça, como você mesmo falou. Ah, eu sou muito desorganizado. Então, infelizmente, meu quarto é assim, porque eu sou desorganizado. Beleza. Mas e se você tentar organizar o quarto? Tudo bem que você conta essa história. O que acontece? Putz, sei lá, eu vou tentar. E a gente trazendo essas informações, quem sabe a pessoa mudar e começa a cuidar melhor do carro dela, começa a cuidar melhor do jeito de se vestir. E essas, de novo, são exemplos assim que vieram na minha cabeça agora, né? Sim. Mas, então, e aí com essa autoobservação, onde você chega a partir daí? Sim. E aí você muda a sua relação com as pessoas que estão à sua volta? Reconheça que eu conto uma história na minha cabeça, então quem sabe você conte uma história diferente. Como essas histórias se interrelacionam, né? Será que a gente consegue falar, olha, eu sou assim, eu penso, acho que você vem de outro lugar, você pensa diferente. Então, é um começo de trabalho. Ou seja, né, não é em cima do que você está falando, claro, não é uma mudança radical, né? É como você plantar uma sementinha e aos poucos acontecendo, né, Beto? E é um exercício como, fazendo um paralelo, é como você desenvolver um condicionamento físico na academia, né? Então você, o maquinário mental, vamos dizer assim, ele não é assim, não é um insight do dia para a noite, ele é uma coisa construída. E essa ideia você trouxe uma coisa que a gente gosta muito, que é a ideia das histórias que a gente conta, né? Então, ao longo da vida, a gente vai cristalizando algumas histórias. Algumas delas, elas parecem que elas grudam na nossa cabeça e elas ficam muito convincentes. Então, essas histórias, né? Por exemplo, eu sou, como o Rafa disse, eu sou atrasado, por exemplo. Eu tenho essa história. Putz, eu não sou um cara pontual. Isso me atormenta. Toda hora eu falo, não, hoje eu preciso, né? E você fica com aquilo. Ou, eu sou um bom pai. Então, eu me vejo na minha relação com a minha filha, por exemplo, eu falo, nossa, e isso me alimenta, isso é legal. Ou então, eu sou ruim de matemática. Nossa, não me vem com, se eu tiver que resolver, eu sou ruim de fazer, de caminhos, né? De noção de geográfica. Enfim, a gente tem milhões de histórias que a gente conta. E aí no palco, como a gente tem 1 hora, a gente tem 1h15 ali e tal, o que a gente faz? A gente quer que as pessoas entendam, primeiro, que elas contam histórias. Então a gente pede para elas refletirem quais são as principais histórias que você conta na sua cabeça. Isso se aplica para tudo no nosso meio corporativo. Então, por exemplo, alguém chega com um sistema novo, vai implementar um sistema novo. Puta, mas esse sistema aí tá na cara que não vai funcionar isso daí. Porque a minha planilha é muito melhor. Eu tenho aqui as macros, eu coloquei aqui e tal. Agora eu vou ter que usar esse sistema que eu tenho que preencher, não sei... Então, assim, já é uma história simples de que aquilo não vai dar certo. Ou de que bom mesmo é como era 10 anos atrás, quando eu fazia lá manual. Né? Então, essas histórias, aí sim, elas barram um comportamento novo. Então, o que a gente fala é, reconheça que essa história existe, tenta descobrir de onde ela veio, e provavelmente ela veio de uma história de sucesso, você foi muito feliz fazendo planilha durante 10 anos, deu certo, funcionou, te atendeu. Então, entenda que você tem essa história, você não precisa mudar ela para amanhã, mas entenda que você tem essa história e se abra para experimentar. Usa o sistema um dia, usa 2 horas o sistema. Uma semana, sei lá, né? Até que esse sistema não é tão ruim, até que descobrir um negócio aqui, aí você fica um pouco melhor. Você fica melhor, é mais motivador fazer de novo. Aí você faz mais um pouquinho. Aí daqui a pouco você vê, também dá pra fazer isso aqui e tal, beleza. Então a mudança vem na experimentação. Ela não vem em ficar ali, né, matutando, meu Deus, mas não, ela vem ali no faça, no experimente. E uma coisa que só queria acrescentar, a gente vai falando sobre a ideia do comportamento e as ideias da psicologia e tal, mas uma coisa que ficou muito claro pra gente desde o início é que a nossa atuação dentro das empresas, ela seria bem-humorada, não é comédia, porque a gente não é comediante, mas ela seria sempre informal e nunca é apontando o dedo na cara de vocês precisam mudar, porque o importante para crescer, não. A ideia é sempre convidar as pessoas para refletir. E a melhor forma que a gente achou para fazer isso é na informalidade, é fazendo
graça. E aí, de novo, sem ser comediante, mas é o melhor que a gente consegue. E a gente tentando deixar um ambiente que a pessoa tá, primeiro, focada, porque coisas surpreendentes vão acontecer, que faz parte do mentalismo em si. Então, a pessoa, quando ela tá lá com a gente, não é uma palestra, porque a gente sabe, hoje a gente tem, a nossa atenção tá disputada demais, né? A pauta, né, nesse mundo digital. Pô, eu tô aqui conversando com você, mas se meu celular tá vibrando do meu lado, eu posso pensar, putz, é uma coisa importante que aconteceu, de repente, é a escola dos meus filhos que tá ligando. Mas eu mantenho aqui no autocontrole. Mas se eu sou no meio de uma plateia toda, o que me impede de pegar o celular e ficar lá surfando rede social? E, eu absorvo uma outra ideia. Então, a gente garantiu que quando a gente tá no palco, as pessoas estão com o olho grudado na gente e que algumas ideias que a gente vai soltar, sempre brifado pelo cliente e tudo mais, elas vão entrar sutilmente na mente das pessoas e quem sabe provocar uma mudança lá na frente. Mas o negócio nosso é entretenimento junto com conteúdo. Sempre foram as duas coisas e elas têm que andar juntas o tempo inteiro. E eu penso que assim, ó, esse espírito, essa inteligência que vocês têm, essa conexão, faz total diferença e não é à toa que vocês cada dia mais estão tendo o sucesso que vocês têm, né? Cada vez mais visualização, mais trabalho, enfim. Eu acho que essa conexão deu muito certo. Agora, eu queria voltar um pouquinho lá no Beto e falar o seguinte, Beto. Muitas vezes essas histórias que a gente conta é o que vai dizer o caminho que a gente vai seguir. Meio que aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Então, a minha visão. Agora, vocês vêm para quebrar isso. É isso? E se vocês vêm para quebrar isso, eu tô muito curioso com a dinâmica de vocês. Boa, legal, vamos pensar nisso. Então, assim... Vamos pegar esse gancho, então. A gente tá falando, né, sobre mudança, etc. E uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar com, como eu mencionei aqui, né, com a turma que assiste a gente, são as relações simbólicas dentro da psicologia. Ou seja, é aquilo que no nosso dia a dia simboliza as histórias que a gente conta. Então, eu trouxe um negócio aqui que é muito simbólico e todo mundo que tá assistindo aí vai poder ver. É um dadinho, um dado, tá? Quando vocês estão assistindo e você vê um dado, o que vem na sua cabeça? Que memórias, que palavras, que... Jogo. Tá. Vem alguma sensação? De estar em família, reunido. Aquele momento, né? Jogo da vida, né? Aquela coisa. Jogo da vida. Nem que o jogo da vida era uma roleta, né? Eu acho. Mas, enfim. Não, mas tinha o dadinho. Tinha o dadinho, dependendo do número que você tirava, era a quantidade de filhos que você ia ter. É verdade. Conheço o jogo da vida, hein? Que bom. Nossa, olha só. Pra nós, ele tem uma simbologia muito legal. Ele simboliza o randômico. Ele simboliza aquilo que é incontrolável. Porque quando você joga o dado e ele foi feito pra isso, você não sabe o que vai acontecer. Então faz um teste. Joga algumas vezes. Olha lá, joga de novo. Agora faz assim, ó. Imagina que você quer tirar um número. Qual número você quer tirar? 6. Joga aí. Ai, não deu. Essa é a vida, né? Ó, a gente fala, tem uma metáfora que a gente usa bastante nos nossos eventos, que é assim, tem coisas na vida que a gente controla. Então, eu posso controlar a roupa que eu quero usar hoje, que eu venho aqui pra gravar o podcast. Tem coisas que eu influencio. Eu quero chegar no horário. Então, eu posso... Bom, não posso influenciar o trânsito. Não tenho controle do trânsito. Então, de repente, eu vou influenciar o horário que eu vou sair. Eu tenho controle do horário que eu vou sair de casa. E se eu vou por um caminho ou por outro, eu vou influenciando a capacidade que... Eu combino com a minha esposa que hoje ela leva meu filho na escola. E aí... Tudo bem. Só que tem hora... minha esposa acordou doente. Ele não pode levar. Ou seja, meus planos foram... Tem algumas coisas que eu controlo, outras que eu influencio e outras que eu só torço. O dado é uma coisa que a gente só torce. A gente pode torcer pra tirar 6 e aí o universo traz pra gente alguma coisa que pode ser, geralmente não é exatamente como a gente quis, mas a gente trabalha com aquilo que a gente não controla também. E o dado até hoje, né? Porque agora a gente vai dar pra você vai ter uma chance de ouro na vida, que é o seguinte, você vai poder manipular o dado. Então eu quero que você pegue ele agora, você vai girar ele aqui na mesa até o número de cima ser o número que você quer. Quando chegar no número que você quer, você cobre e você avisa a gente. Pode escolher, meu. Tá aqui já. Tá? Fechou? Fechei. Ótimo. Virar? Legal. Muito bem. Tem uma técnica do mentalismo para descobrir o que alguém está pensando, que é muito simples, ela é estatística. A estatística, ela fala sobre a maioria da população. Quando as pessoas jogam jogos de tabuleiro, normalmente o que elas mais querem é tirar o melhor número, certo? Que é o número 6. Então... E aí, quando a gente fala isso, às vezes a reação da pessoa diz pra gente se a gente tá no caminho certo ou não. No seu caso, eu acho que sim. Então, você escolheu o 6, não foi? 6. Pra começar, tá bom. Mostra aí só pra gente ver.
Beleza, Seis, seis. beleza. Ó, você já entendeu como vai Tirei funcionar. com receio, falei, será que mudou? Será que eu tenho... Não. A gente tá fazendo... Isso que é legal. A gente não tá mexendo no dado. É. A gente vai mexer com o seu comportamento. É o que a Certo. gente faz. Então agora a gente vai te dar mais uma chance de você pensar assim, tá bom, eles querem me ler, eles pegaram estatisticamente eu entendo que a maioria das pessoas colocaria o 6 se a gente pudesse controlar. Agora a gente vai te dar mais uma chance. Você pode de novo escolher o 6. Tô imaginando que é aquilo que eu fui privado a vida inteira de tirar. Quero o pegar 6. eles no pulo, sei lá, vou Eu repetir. vou repetir. Lembrando que estatisticamente é muito raro as pessoas repetirem a mesma escolha. Quero que você escolha qualquer número, 1 a 6, pode escolher. E quando tiver feito, cobre, tá? Sim, senhor. Pode virar? Pode. Tá. Legal. Olha só, tem dois tipos de pessoas, normalmente. Tem as pessoas que vão do 6 lá pro outro extremo. Ela vai Como pro se 1. fosse equilibrar as como se- coisas, né? Exato, como se tentasse ali, né, equilibrar. E tem as pessoas que equilibram de uma outra forma. Elas tentam equilibrar mais ali pelo meio da escala, certo? Não dá dica, tá? Não dá dica. Mas olha só, o Beto, ele falou um pouco sobre como é que a gente faz a leitura do mentalismo, e tem um que é estatístico, mas tem um outro que a gente chama de leitura fria. É assim, eu vou soltando informações, sabe que tem as pessoas que elas vão lá pro outro extremo, e aí depende de como você reage, a gente sabe se a gente tá perto ou longe. E aí pela sua própria reação, depois o Beto falou, então vai lá pro extremo e tal. A sua reação foi, interessante. Quando ele falou, e tem gente que equilibra indo lá pelo meio, a gente supõe que aí você reagiu de outra forma. Eu acho que Uhum. eu acho que você escolheu o 3. O 3. É o 3? É o 3. Mostra pra gente, beleza, legal. Tá bom. Você quer dar uma última Ó, chance? a última chance vai ficando Tá. cada vez mais difícil e você já entendeu o que tá acontecendo. Então agora é o seguinte, você vai pensar de novo no número que você quer, mas você vai mudar de ideia. É uma diferença na psicologia, a gente diferencia a decisão da escolha. A decisão é assim, eu quero 6. Mas a escolha é na hora que você põe o dado e cobra, aí não tem mais volta. Essa é a escolha, tá? Então, pensa, muda de ideia e Vou te posiciona trazer o só dado. uma informação, tá? Você fez 6, 3, naturalmente poderia ser o 1 agora. É. Mas, assim, não tô dizendo que não pode ser 1. Você pode escolher o 1 se você quiser. Mas tem outras opções ainda que não apareceram na sua mente que eu gostaria de te dar essa chance. Foi? Foi. Foi? Tá. Foi rapidinho. Foi rápido. Tá. Ó, a gente tá falando aqui de uma chance em 6, 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, agora 1 sobre 6 de novo, né? Então a probabilidade de a gente acertar as 3 não é Por tão... chute seria por chute- fraco, Exato, né? por chute seria fraco. Então, olha só. Você fez 6, 3, e agora a gente não sabe. Então faz o seguinte, ó, conta pra gente de trás pra frente. Fala em voz alta, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele virou pra lá Era bem assim, na bem na hora que horinha. ele... A gente tá falando de um número baixo. De 3, 2 ou 1. 3 ele já usou. Eu falei do 1. Boa. Boa. Eu acho que você escolheu 2. Caramba, Glaucia. E aí, Emily? Os bastidores aqui também estão de boca aberta. Mas Muito a ideia legal, é essa. muito Como é legal. que a gente traz esse tipo de conceito para dizer, do nosso comportamento no dia a dia, as pessoas às vezes têm muito preconceito com a ideia da psicologia, que é a galera que fica falando de coisas muito difíceis ou de coisas muito extremadas. Então, é uma questão patológica, são as grandes neuroses, as grandes... São os transtornos mentais, como né, as o pessoas sofrimento. sofrem e tal. E o que o Beto e eu tínhamos vontade de fazer desde o começo, desde que a gente fez o Mistérios da Mente lá em 2016, é falar assim, tem um quê da psicologia que são os nossos comportamentos cotidianos. É o jeito que você escova os dentes todo dia de manhã. É se você toma café com açúcar ou sem açúcar. E que tem algo, e parece meio banal nisso, porque são coisas que a gente faz todos os dias, mas que, pelo menos pra gente, se vocês olhar pro comportamento, tem algo de muito fascinante nisso. Por que você toma café diferente do que eu? E é boba a pergunta, mas ela diz muito de quem somos nós. E se a gente conseguir olhar para os nossos comportamentos com esse fascínio, algo diferente sai daí. A gente amplia as nossas possibilidades de comportamento. E acho que tem uma coisa, só pra complementar isso, que tem a ver com o tema, né? Quando você começou, abriu falando de construir conexões. Que é isso que a gente fez aqui, né? Simbolicamente. É a gente conseguir se olhar. Então, primeiro, a gente se olhar nos olhos. A gente ver o outro. A gente fazer perguntas e a gente tem que estar 100% interessado e orientado ao que você vai dizer. Porque senão não vai funcionar. E essa capacidade de, apesar da gente estar sendo bombardeado por milhões de estímulos, principalmente do mundo digital,
A gente tá aqui, são 3 seres humanos, na verdade são 5, tem mais 2 ali, né? Mas são 3 seres humanos interagindo, trocando, construindo algo junto, dialogando e que depende dessa nossa conexão, né? Que vai para além da inteligência artificial e para tudo que é o digital. E a gente gosta muito de fortalecer isso. Como que as relações humanas, elas não podem se perder no meio ao bombardeio de estímulos que a gente vive hoje, né? Do digital. Vocês de alguma forma me manipulam, me influenciam quando a gente faz uma dinâmica? E se sim, se vocês me manipulam, me influenciam, de que forma que você, na prática, ajuda esse empreendedor com a manipulação, se é que existe manipulação, influência? Ou não, Mark, não gosto dessa palavra, enfim, como que é isso para vocês? Nossa, tem... Primeiro, acho que a primeira coisa pra gente perceber é que todo mundo se manipula, todo mundo se orienta o tempo inteiro por outras pessoas. É inevitável que conforme a gente vai falando, e se eu... Imagina que agora a minha postura fosse outra. Eu tivesse muito mais afobado, falasse muito mais rápido, ou fizesse muito mais piadas do que eu tô fazendo. Isso muda a postura com que a pessoa que tá ouvindo a gente aqui no podcast recebe a informação. Então, o jeito que eu falo, se eu falo pausado, se eu uso palavras rebuscadas, ou se eu venho falar com uma voz mais assim, isso entra na cabeça. A gente tá o tempo inteiro influenciando outras pessoas. Então a gente fala muito sobre essa palavra influência. Quando a gente pensa em manipulação, é assim, eu tenho um comportamento que influencia diretamente o resultado de uma coisa. Então, eu vou lá e eu vou fazer uma promoção no supermercado na hora do almoço. E eu tô fazendo com que as pessoas queiram vir comprar naquele horário, porque é um horário que estava vazio, ou porque é um horário que as pessoas vão acabar comprando mais porque elas estão com fome, sei lá. Então, isso é uma manipulação de comportamento. Tem coisas que são éticas, tem coisas que não são éticas. O que a gente faz aqui com você é uma metáfora sobre essa manipulação, sobre esse controle da sua escolha, que vai da mesma forma. Eu falei pra você, né? Em algum momento a gente vai do 6 pro 3, naturalmente as pessoas iriam pro 1. Isso tá manipulando você a pensar: ele quer que eu vá pro 1, ele quer que eu vá pro número baixo? Não, então sabe o que eu vou fazer? De um jeito ou de outra a informação já entrou, eu já plantei a semente que eu quero, e aí eu vou colher depois alguma coisa. Então, isso é básico do ser humano, e os mentalistas, a gente... Sim. Eu falei o Pelé, né? O Pelé e o Edson, né? A gente usa isso pra fazer as pessoas se divertirem e terem consciência de que todo mundo é manipulável, todo mundo é influenciável. Se é na compra, aquela coisa que eu queria comprar tá mais barato. Eu vou comprar hoje, porque tá na promoção. Você tem, né? Black Friday. Você tem tantos dias pra comprar. Entrou no seu Instagram bem na hora que você tava pensando em fazer aquela decisão. Ou no momento que você tá mais fragilizado. Aconteceu uma coisa chata. Quer saber? Eu vou comer hoje hambúrguer e batata frita porque eu mereço. Sei lá, esse tipo de coisa acontece todos os dias. A gente saber influenciável, saber manipulável, tem já um ganho. Então você perguntou, como é que isso ajuda o empreendedor? Primeiro, saber que todo mundo está conectado o tempo inteiro. Então, que você pode ter impacto no seu cliente ou o produto para chegar na prateleira do supermercado ou etc e tal. Então, todo mundo é influenciável. Esse já é uma primeira informação que a gente traz. Para o empreendedor, aí vou falar diretamente com o cara que é empresário, que é empreendedor, que é líder, que é dono, né? Tem uma coisa muito importante. Primeiro, existem variáveis que você muda no contexto da sua empresa que vão direcionar as pessoas para um caminho A, B ou C. Então, você mexe no ambiente para você alterar a probabilidade de um comportamento. E vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E a outra esse cara, o dono, o empreendedor, ele é influência. Ele é exemplo e tudo que ele faz é seguido. Então, tem uma brincadeira, né? Um raciocínio que é assim. Imagina que você está num lugar que você não conhece. Você foi fazer uma viagem. O Waze te jogou para um lugar. Você caiu num lugar que você está perdido. Acaba a bateria do seu celular. Você não tem um GPS, um guia, nem nada. Você tá numa rua. E aí você chega nessa rua, o carro que tá na sua frente entra à direita. Aí o carro que tá o segundo entra à direita. O terceiro carro entra à direita. E você tá ali, você vai fazer o quê? Você vai entrar à direita. É o pedágio. Tem a cabine que tá vazia, ninguém vai. Tem aquela que tá cheia de fila, a turma vai atrás. Exato. Mas aí não é um comportamento... Talvez minha palavra é forte. Não é forte. Medíocre, que é mediana. Ele é mediano e ele faz sentido até. Porque se um acerto, né? Eu tô diminuindo a minha incerteza. Eu não sei, eu tô perdido. Se tem 3 pessoas que vieram aqui, eu tô melhor fazendo igual a elas do que virando pra um caminho que eu não sei. É um chute instintivo. Entendi. E que faz até sentido. O ponto é, se o dono, o fundador, o empreendedor, se ele trata as pessoas com educação, as pessoas em volta vão tratar as pessoas com educação. Se ele trata as pessoas com pouca ou com má educação, ou se ele é um cara que só dá feedbacks duros, ele não reconhece
ele não valoriza o trabalho das pessoas, as pessoas também não vão valorizar nem o seu trabalho e nem o trabalho de outras pessoas. Então, tudo que ele faz dita o padrão de comportamento para aquele grupo cultural de pessoas. Então, mexer em cultura, eu trabalhei muitos anos com cultura, né? Tem muito a ver com mexer nas pessoas-chave que mobilizam, né, influenciam aquele grupo. E a partir do momento que ele entende isso, ele precisa se auto-observar, né, ter escolhas conscientes, sair do automático e começar a mexer nas variáveis que moldam também os comportamentos alheios. Então, eu quero que as pessoas sejam mais protagonistas aqui dentro. A gente ouve isso direto, né? Toda vez que vem, protagonismo, tá bom. Quando alguém demonstra um comportamento de protagonismo, a pessoa tem uma ideia, propõe uma coisa nova, muda um processo, o que acontece com ela dentro da sua empresa? Ela, de alguma forma, ela é reconhecida, que seja de uma forma intangível, né? Você celebra isso, você acolhe. Quando vem uma ideia ruim, às vezes você precisa de 9 ideias ruins para vir uma boa. Se você pune todas as 9 ideias ruins, pode esquecer, não vai vir que não vai vir ideia boa, porque a pessoa vai se calar depois, não vem, né? Então, assim, a gente tá o tempo inteiro se influenciando, pessoas em posição de chefia, né, de liderança, tem uma influência muito importante para ser seguida, e acho que a gente vai trabalhando essas ideias de que, óbvio, que aquilo que a gente faz no palco, só acontece no palco mesmo, a gente tem que ter um setting super controlado para fazer aquilo que a gente faz, mas é uma metáfora da vida real. Você influencia as pessoas que estão à sua volta e as pessoas te influenciam também. Saber, as pessoas pensam, eu sou blindado, eu sou uma pessoa com controle sobre as minhas coisas. Ou essa pessoa não faz porque ela é preguiçosa. Esse cara não faz porque ele tá... Olha pro ambiente dele, entende quem é essa pessoa, o que ela valoriza, o que tornaria essa pessoa uma pessoa mais, entre aspas, motivada. Todo mundo é diferente, né? Então, tudo isso... A gente brinca que, assim, todo líder, todo executivo, todo empresário, ele tem que conhecer o mínimo de comportamento humano. Ele tem que conhecer um pouquinho de psicologia. Porque ele tá lidando com isso, é o que ele faz, né? Ele não tá lá pra fazer planilha, né? Eventualmente ele pode fazer, mas ele tá lá pra mobilizar pessoas pra irem mais longe, pra entregar a sua estratégia, né? Como psicólogos, e até aproveitando o nosso tema, que é como criar conexões autênticas e significativas no mundo digital, você acredita que no mundo digital tenha realmente conexões autênticas? Tem, mas elas estão... O obstáculo grande é como você vence... Você falou que tem? Achei que você ia falar que não. Agora eu fiquei surpreso com o meu sócio aqui. É que eu sou uma pessoa bem avessa... Não briga, calma. Não, mas é que é engraçado, eu sou uma pessoa bem avessa ao mundo digital, porque eu acho assim, é possível estabelecer conexões legítimas, verdadeiras, etc. O problema é que o trabalho que você tem que ter hoje em dia para vencer o que os algoritmos são programados para fazer, que é despertar reações rápidas, muitas vezes de revolta. Então, quais são os conteúdos que mais bombam nas redes sociais? São coisas que causam um grande alvoroço emocional na pessoa. Pode ser por revolta, de não acredito que isso aconteceu na minha rua, isso é um absurdo, a gente tem que se mobilizar. E a mobilização geralmente é, não gostei, né? Ou vai lá e comenta alguma coisa. Então, a gente é chamado, convocado para reagir rápido, intensamente. E isso é uma péssima receita para estabelecer relações significativas, duradouras e... Qual é a outra palavra do momento? Significativas, autênticas. Autênticas. Porque imagina assim, para eu estabelecer uma relação autêntica com você, eu preciso de tempo. Eu preciso relevar. Putz, eu tava conversando com o Beto e ele... não gostei do que ele falou. Ele se surpreendeu com a minha reação. Na internet, bicho, eu não tô olhando pro olho do Beto. Ele falou, nossa, estranhei você, né? Isso que aconteceu agora. Estranhei você falar que dá pra não sei o quê. Emoji de risadinha. E aqui eu posso chegar e falar, tipo, não, foi estranho mesmo. Porque eu tô olhando no olho dele, porque eu quero manter uma relação aqui. Se é na internet, cala a boca, você não me conhece, não sei o que lá. Ele quer, você que não se conhece, pensa, olha os seus comportamentos. E aí, o que acontece é a relação, aquilo que a gente é convocado pra fazer, porque quanto mais tempo você passa na rede social, quanto mais engajado você tá ali em passar, né, a sua timeline e tudo mais, você tá mais tempo ali olhando publicidade, você tá mais tempo gastando tempo, e é isso que os caras vão vender, é isso que o Instagram quer, que você fique lá. Então, você tem que ultrapassar essa barreira, que é como a pessoa quer que você se comporte, né? Você tá num cassino, por que não tem janela no cassino lá em Las Vegas? Porque quanto menos você perceber que o tempo tá passando, caraca, já tá no fim da tarde, eu tô aqui desde a manhã, eu vou embora, eu vou dormir, eu vou comer. Não, eu não posso saber. Então, o ambiente da rede social, o ambiente digital, ele muitas vezes força a gente
a não olhar para o lado, a não olhar para a pessoa que eu estou me comunicando. É olhar para o conteúdo, é olhar para as minhas próprias sensações e emoções e agir rapidamente com função nisso. Dito isso, a gente sabe que as redes sociais são importantes para mobilizar grupos e que a gente às vezes se reconhece dentro do grupo, mas a gente tem que saber que o tempo inteiro, para que a gente está lá? Se o produto é de graça, bicho, você tá pagando com alguns dos seus comportamentos. Então, reconhecer isso talvez faça a gente... acho que o que eu quero dizer é possível, mas é muito trabalhoso. E tem também vamos considerar que o digital não é só também as redes sociais. Se a gente trouxer para o mundo corporativo, você tem lá as redes internas de comunicação, você tem lá as plataformas, você tem o Teams, você tem, enfim, tô propaganda da Microsoft aqui, mas não tem outros. Ou tem o Zoom também, tem o Google Meet, né? Então, essas ferramentas, eu acho que elas ajudam a sustentar conexões. Eu acho que elas não possibilitam criar, construir, porque isso depende, como o Rafa disse, depende de tempo, depende de olho no olho, na nossa opinião, é claro, né? Mas elas ajudam a sustentar e a criar um canal de comunicação que, de outra forma, não teria, né? Com as pessoas fazendo home office, às vezes a pessoa está no campo, é um time comercial, ele está lá, ele está conectado, ele se sente mais presente, ele está vendo as informações, ele está conseguindo, né, de alguma forma, se manter ligado naquilo. Ou ele pode se manter mais em casa, perto da família, ele pode almoçar com a família dele todo dia, e que isso é valoroso, por exemplo, valoroso para mim. Então, o fato de eu poder fazer o que eu faço por home office, de repente está me deixando mais conectado com quem eu quero ser. Até com a empresa, com a organização. E aí eu posso me conectar melhor com a empresa que eu trabalho. Mas assim, obstáculos são bem grandes, assim. E é uma coisa que a nossa espécie não foi desenhada, entre aspas, a gente não evoluiu para fazer isso. Você colocou a questão do home office, né? O home office me trouxe a seguinte palavra, a questão da solidão do colaborador. Lógico, às vezes está conectado com o que ele quer, que é o que você falou. Me sinto melhor trabalhando só na minha casa. Minha filha, que é de uma geração nova, 27 anos, ela adora trabalhar em casa. Fala para trabalhar numa empresa, ela não gosta. Mas eu percebo que tem uma questão de solidão. Como que vocês, dentro de uma empresa, lidam com os colaboradores, visto esse assunto solidão, home office, tá muito aquecido, não tá? Ou não? É possível, com base no que vocês têm de produto, serviço, inteligência, tratar essa situação? Olha, com o que a gente tem de produto, serviço, etc., a gente... eu diria que assim, não, infelizmente. Não é que não, a gente pode criar esse espaço de que isso seja discutido de uma forma inteligente, assim, né, consciente, que as pessoas entendam as implicações, porque tudo que dentro de um contexto empresarial, vocês sabem disso muito mais que a gente por experiência, tudo são escolhas e cada escolha traz uma série de consequências, algumas boas, outras nem tanto, né? Então a gente sempre está ponderando cenários. Então uma coisa que as empresas, a gente nota, elas têm feito muito é trabalhar com flexibilidade, é valorizar as empresas que têm a possibilidade, é valorizar a necessidade daquele colaborador. Então, às vezes eu tenho uma pessoa de 27 anos que, nossa, para ela, trabalhar em casa é uma maravilha. Ela ama, ela tem uma rotina bem desenhada, ela entrega, ela não tá lá assistindo... Entrega mais do que se tivesse no ambiente. Exato, ela performa, ela não tá, entendeu? A pessoa tá no Facebook, não tá, ela tá performando. Eventualmente ela vai usar ali, pode, mas assim, ela não tá se deslocando 40 minutos no trânsito pra ir, enfim. E tem a pessoa que vai falar, gente, eu não consigo, eu não tenho autocontrole, eu preciso estar lá, preciso tomar café com as pessoas, porque eu resolvo as coisas no café. Então, tem essa possibilidade para que essas duas pessoas consigam performar, porque o que eu quero é o melhor desse e o melhor desse. Se for só home office, eu vou ter só o melhor desse. Se for só presencial, eu vou ter só o melhor desse. Então eu vou demitir esse. É uma escolha. Você demitir as pessoas que não se encaixam e contratar só quem se encaixa aqui. De novo, você está construindo... Tudo que você decide, você está construindo cultura, você está construindo padrão de comportamento. Então, assim, eu acho que o importante é refletir. Quem é o meu público? Como eu consigo atender? Como eu consigo extrair o melhor, né, das pessoas? Dado que as pessoas são diferentes. E não tem como a gente pasteurizar isso, né? A solidão... Eu tô filósofo hoje, viu? Gostei. A solidão, ela é meio que um campo muito fértil no sentido do que você está criando ali as histórias na sua cabeça, né? Então, na solidão, muitas vezes você cria soluções para sair da situação, mas também se não for muito bem pensado, enfim, muitas vezes por conta do que você já vivenciou, você vai criar um monstro ali dentro da sua cabeça, né? E tratar essa situação
de modo a entender que, poxa, ficar sozinho todo momento não é o melhor, é importante, não é, Rafa? Nossa, é legal você ter trazido a palavra sozinho versus solidão. Tem coisas que a gente faz sozinho. Não tenho mais ninguém à minha volta. Eu preciso fazer isso comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta de ilustrar, eu gosto de desenhar. Eu desenho sozinho. Eu tô lá com o meu papel, com o meu lápis e eu desenho sozinho, sem ninguém. Outra coisa é a solidão. A solidão é se sentir sozinho, se sentir sem ninguém. E a solidão não funciona para nossa espécie. A gente precisou, para sobreviver nas planícies africanas há milhares de anos atrás, a gente precisou do grupo. A gente não tem garras poderosas, a gente não tem presas muito fortes, a gente não tem músculos que nem o de um gorila. Ainda que os gorilas também sejam seres sociais. Então, para a gente se fortalecer e se tornar a espécie que ocupou vários biomas do planeta, a gente precisou disso aqui. A gente precisou estar junto. Conexão. E isso não é surpreendente, então, que uma das maiores punições que você pode dar para um sistema prisional é solitária. Bicho, você quer ver um ser humano sofrer? É botar ele isolado num canto sem ninguém perto dele. Então, saber reconhecer que tem coisas que a gente faz sozinho, mas o sentimento de solidão que está muito prevalente, isso é uma das maiores questões clínicas para a psicologia, a psiquiatria hoje em dia, o sentimento de solidão, ele é diferente do estar sozinho. Então tem gente que trabalha bem sozinho, mas essa pessoa não pode se sentir solitária. Uma pessoa passando por solidão durante muito tempo, aí é o que você falou, você começa a ruminar essas histórias na sua cabeça e isso dá ruim. Não tem saída. Tá bom, o ermitão que morou 30 anos sozinho, se encontrou, iluminado. Cara, exceção da exceção da exceção. O que a gente tá falando é, olhe pro seu ambiente. Uma coisa é estar sozinho, outra coisa é estar E no mundo corporativo, acho que é sempre uma busca por equilíbrio, né? Acho que como você trouxe, muitas vezes a pessoa pode não gostar tanto, mas é um momento que ela tá se desafiando um pouco. Ela interage, ela vai tomar café, eu prefiro estar em casa. Tudo bem, mas você vai estar aqui por 1 dia, 2 dias, né? Porque isso tem um valor, né? Que você pode não perceber ali na hora, mas ele tem um valor para a cultura dessa empresa, então, tudo bem. Acho que o importante é que a gente muito reforça são as possibilidades, né? É a pessoa sentir que ela tem possibilidades. Então, ela não vai ficar amarrada em algo que para ela é muito improdutivo, faz mal, enfim, né? Faz sentido, não? Muito sentido. Aliás, a gente está conversando muito de mente, é isso, né? Então, falando em mente, e aí eu quero que vocês... Nosso tempo está terminando, eu queria ficar o dia todo aqui, o assunto está muito bacana, mas a gente tem tempo, né? A hora que vocês chegaram aqui, eu estava pensando na seguinte situação. Eu, em determinado momento, eu fiz um treinamento de PNL, né? Fiz alguns treinamentos. E toda vez quando eu vou para o shopping, eu fico pensando na vaga do estacionamento. Isso aí funciona? Nossa, qual é a tua experiência? Em PNL? Não, com isso, com essa situação. Olha, eu acredito que funciona. Que legal. Quando eu penso, me parece que a vaga tá mais próxima lá de onde eu quero estacionar. Eu gostei eu acredito que funciona, né? Acho que a gente tem que olhar sempre as nossas crenças e aquelas coisas que a gente se apega, porque são coisas que a gente sente na vida. E outras eu tenho certeza que funciona. Isso seria mais questionável. Não, eu tenho certeza absoluta, isso funciona. E eu acho que, assim, como psicólogos, a gente não trabalha com PNL, é uma coisa que nós não se ensina na faculdade, inclusive a gente não tem formação com isso nem nada, mas, assim, talvez uma outra forma de contar essa própria história será que você não tá focado na vaga? E daí, tipo, enquanto não tem vaga, você não tá... Não, mas vai chegar. Aí quando você acha, fala, tá vendo? Eu falei que ia chegar. Então a gente gosta de se convencer de que a gente tem controle sobre o mundo, né? Aquela ideia que a gente falou do dado, coisas que a gente controla, influencia e só torce. Tem coisas que a gente acha, né? Minha avó, a gente assistia futebol junto, né? Na Copa do Mundo e tal. Sempre que tinha pênalti, ela tinha que sair da sala, porque ela achava que ela dava azar se ela assistia o pênalti, o Brasil cobrando pênaltis. Então, apitou o juiz, todo mundo comemorava, vai pênalti pro Brasil. Ela saía da sala falando, eu não posso olhar. E eu pensei, Copa do Mundo 94, eu lembro. Copa do Mundo 94, que teve aquela final Brasil e Itália, né? Foi a final nos pênaltis. E, a Copa tá acontecendo lá, sei lá, era Dallas, lá nos Estados Unidos. Você tá dizendo que você olhando pra televisão, você vai influenciar a cobrança do Romário? Tipo, qual é a lógica? Não me pergunte, mas eu prefiro não arriscar. Então, ainda bem, 94. Ainda bem que a gente lembrou. Deu certo. Ainda bem que ela não olhou pro Bádio, que o Bádio foi... Mas o ponto é, a gente
sente e a gente conta histórias pra tentar controlar o mundo. A forma com que cada um controla, se eu uso a cueca da sorte pra entrar em campo, ou eu faço sinal da cruz, ou eu entro com o pé direito, ou eu acordo pensando na minha filha, sei lá. Isso são formas da gente tentar controlar aquilo que de verdade a gente talvez não controle. Então acho legal você ter trazido o exemplo do estacionamento, que é bem concreto. Não sei se você controla ou não. Adoraria que você controlasse pra te ter no carro junto pra próxima vez que eu quiser estacionar. Mas tem outras formas de contar essa história, que é a gente quer acreditar que a gente funciona, que a gente controla, e a gente gosta quando a gente sente que teve controle sobre a situação. Muito bacana. Eu queria que vocês deixassem um recado pro nosso público, né? Claro. Fiquem à vontade, se quiser dar uma dica, fiquem à vontade para falar. Legal. As câmeras aí Tá são bom. suas. Bom, acho que primeiro a gente queria agradecer o espaço, foi super legal, a gente adorou a conversa, e pra gente é muito importante, a gente é muito, assim, apaixonado pela psicologia, então a gente adora poder falar sobre isso, a gente acha que tem um valor e gostaria que as pessoas pudessem aproveitar de alguma forma, né? E fazer 2 convites. Então, primeiro, a gente está em cartaz com um espetáculo, Inconscientemente, que foi onde tudo surgiu, antes da gente ir pro corporativo, então a gente gosta de voltar às vezes, né, para reviver. O Inconscientemente está em São Paulo, no Shopping Higienópolis, no Teatro UOL, aos sábados, às 10 horas da noite. Então, já teve várias caravanas aqui de Jundiaí que foram É pra lá verdade. assistir. Eu quero muito estar lá. Ah, então Venha. você é nosso convidado. Legal, bacana. E, então, entra lá, Teatro UOL, tá no site, tudo O direitinho. shopping é muito legal. Coisa de paulistano falar que o shopping é legal, né? Mas o shopping é muito legal. os Qual, restaurantes- qual que é o shopping? Pátio Higienópolis, lá no bairro de Higienópolis, é um shopping muito bonito, com vários restaurantes legais. Então, assim, pra como é chegar 10 da antes. noite, chega antes, janta por lá, muitas opções, é bem bacana. Esse é o primeiro convite. O segundo, esse primeiro é mais o nosso chapéu artista, né? Foi onde a gente surgiu. O segundo convite é para vocês acessarem o nosso Instagram, então é o @osmentalistas, e o nosso site, osmentalistas.com.br. Lá vocês vão ver tudo que a gente trabalha no mundo corporativo. Então a gente faz as palestras interativas, a gente atua como mestre de cerimônias também para eventos, e a gente tem um formato de encontro de construção de time também, um team building. Essa palavra já tá meio gasta, né? Mas é um team building diferente, onde ninguém paga mico e coisas do tipo. Então é isso. Muito obrigado. Eu achei que quando você ia falar do chapéu artista, eu falei, o chapéu psicólogo, eu falei, leia os livros de psicologia. Achei que você ia passar uns autores, mas é legal que a pessoa pode procurar depois no nosso Insta, a gente vira e mexe, dá umas dicas Verdade. também de conteúdo de Eu queria que psicologia. vocês falassem uma dica de livro para o Bom, pessoal eu- que nos Boa, acompanha. legal. Vou comer. Vai, fala o seu, fala o meu. Pode Tá bom. falar. Eu vou sugerir. Agora eu tô na dúvida. Você tem um já na mente? Tenho. Faz. Eu vou sugerir um que é legal para quem trabalha no ambiente corporativo e tal, do Dan Ariely, chama Previsivelmente Irracional. Legal. Ele é muito interessante porque o Dan Ariely é um dos caras um dos estudiosos da economia comportamental, que surgiu a partir da psicologia experimental, do comportamento, enfim, e que trabalha muito escolha e tomada de decisão. E como que às vezes mexer em algumas variáveis do ambiente muda completamente o que as pessoas fazem. Então, pro líder, pro dono, pro empresário é muito interessante. Previsivelmente Previsivelmente irracional. 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 Legal. E é um livro muito. Cheio de exemplo, Ele é cheio de divertido. exemplo, ele é divertido, ele não é cabeçudo. E um que eu vou trazer então, que é o que eu tava na dúvida, é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um psicólogo, ele é nascido em Israel, mas ele é um psicólogo, ele faleceu agora há pouco. E ele ganhou o prêmio Nobel pelo trabalho dele, o prêmio Nobel de Economia, trabalhando como as pessoas fazem escolhas também, mais ou menos no mesmo tópico, mas é um livro que agora é um clássico da psicologia e é muito divertido de ler, é um livro gostoso de ler e traz bons insights. Legal. Maravilha. Gostei muito da presença de vocês, fiquei bastante feliz, né? E é isso. A gente sempre tenta, ao máximo, trazer pessoas de qualidades como o Rafa, o Beto, né? Você que nos acompanha, por favor, aí coloque seus comentários, faça pergunta, a gente encaminha para eles, se favor. der, eles respondem para vocês, né? E siga nossas páginas, né? A gente está no Spotify, você pode ouvir por lá, pode assistir. A gente também está no YouTube, né? Curte lá, encaminha para o seu amigo, para o seu colega, para que a gente sempre traga pessoas de qualidades como o Beto e o Rafa. Ou até melhores, de repente, se É, eles conseguirem, ele vai começar a chamar a gente muito melhor do Verdade. que a gente. A gente Seria tá- melhor. Tipo, a gente é a série B do conteúdo. assim. Show. Muito obrigado. Obrigado, Valeu. obrigado, Isso aí. Mike. Valeu. Até a Foi um próxima. prazer.